para mim hoje é coisa assim bem secundária. O mais importante para mim hoje é esse trabalho, né, que a gente faz na Donep. O que trouxe o senhor para a Donep? Olha, eu na verdade, eu frequentei a Donep durante 6 anos. Né? Eu nunca entendi bem o que era o negócio da Donep, aqueles jantares, com testemunho. Para mim era uma novidade esse negócio de testemunho. Mas eu não sei, alguma coisa me levava para aqueles jantares. Né? Eu, no fundo, eu ia com vistas à próxima eleição. Quer dizer, eu queria aumentar o meu eleitorado, arrumar voto, eventualmente fazer algum negócio, né, como empresário. E, no fim, a coisa aconteceu. A ficha caiu, né? Eu sou do tempo da ficha. Levou 6 anos, né, para que eu tivesse, para que acontecesse, né, essa revelação. E hoje está com quanto tempo? E hoje com quanto tempo? Eu estou fazendo, foi em 93 que eu vivi uma experiência com Deus. Finalzinho de 93 eu me tornei sócio, né, da Donep. E no comecinho de 94 eu comecei a ser preletor, me convidaram e já fiz mais de 600, né, palestras. E isso me satisfaz, é algo assim que me dá prazer. Né? E aqui em Caçapava do Sul tem uma particularidade, porque eu nasci na Caçapava do Vale do Paraíba. Né? Então eu sempre ouvi falar em Caçapava do Sul, e viajando por aqui, que a gente viaja bastante, sempre via a placa, né, Caçapava do Sul, eu pensava, bom, um dia eu vou lá ver essa Caçapava. Como é que surgiu o convite e até vir parar aqui? Foi o diretor regional que parece que sugeriu o meu nome, né? A gente não. A Donep, você espera o convite acontecer, né? Tem que ser uma coisa assim bem espontânea. A gente está sempre à disposição, mas a gente nunca trabalha para ir. Eu, por exemplo, eu nunca tinha vindo ao Rio Grande do Sul para fazer palestra, eu já tinha vindo por outros motivos. Passei a minha lua de mel aqui, né? No Rio Grande do Sul, lá em Gramado, Canela, Porto Alegre, né? Eu vi, vocês são bem jovens, né? Mas eu vi ali a construção, né, do Beira Rio, estava na metade da construção, fui lá visitar. Então, eu tenho uma emissora de rádio, ela já tem 32 anos, e o programa mais antigo, o primeiro programa da rádio, foi um programa que ainda hoje está no ar, é um programa de música gaúcha. Né? Então a gente sempre frequentou aquele centro, tem alguns centros de tradições gaúchas, né? Osasco tem o único X lá na região, né? Que também não. Tem um único X lá de São Paulo, é em Osasco. A gente saía de São Paulo para comer o X lá em Osasco. É mesmo? Tem um X gaúcho lá, até desafia, se o Paulo se comer eu não 3, sabia, não, você ganha o quarto. São curiosidades de Osasco, então Osasco tem uma ligação forte com a... Então a gente, eu passava aqui, e era o único estado, né, que eu não tinha vindo, então eu alimentava aquele desejo e tal. Então eu nunca falei isso para ninguém, mas eu comecei a orar sobre isso. Falei, Senhor, né, me prepara uma ida lá ao Rio Grande do Sul. E para minha surpresa, um dia toca o telefone, é o diretor regional aqui do estado, né? Olha, nós vamos ter um encontro estadual da Donep lá em Canela, né? Isso foi no ano retrasado, né? E gostaríamos de contar, eu topei na hora, né? E vim com a minha esposa, e aí, a partir dessa preleção, começaram a surgir outros convites, né? Então já tive em outras cidades aqui, e agora amanhã eu já vou para Livramento, é a 4ª cidade, né, nesse périplo. Aí eu volto, vou para Araçatuba, dar um testemunho no sábado em Araçatuba. Então, e largo tudo para mim, o mais importante é realmente esse trabalho, porque é um trabalho para Deus, né? E a palestra, assim, enfim, ela aborda o quê? Motivação?
Não, a Tem palestra é um diversos- testemunho, o que é antes de você conhecer Jesus e depois que você conhece. É uma coisa bem simples, né? A Donep não é ligada a nenhuma igreja e nenhuma religião, né? Então nós nos limitamos, é proibido fazer pregação, porque pregação é para padre, para pastor, né? E a gente se limita só a dar testemunho, né? E é claro que a gente fala, nós cremos em Jesus como sendo Deus, né? É uma das pessoas da Santíssima Trindade, né? E cremos na Bíblia e chamamos a Bíblia respeitosamente de um manual do fabricante, né? Então é em cima disso que a gente... E as pessoas, da mesma maneira que eu gostava, é interessante, as pessoas gostam, né, de ouvir história, uns acreditam, outros não. Eu mesmo duvidava, falei, imagina, isso aí é bom demais para ser verdade, né? Mas, um dia, quando você busca, né, você se dá uma oportunidade, né? Poxa, eu quero conhecer Deus. Se você quiser, você conhece, né? Agora, se você não quiser, ele não pode interferir no seu livre-arbítrio, né? Então é muito interessante esse trabalho da Donep, porque funciona, sabe? Às vezes o pessoal fala, isso não vai longe, não vai longe. Nesses 20 anos que eu tive essa experiência com Deus, eu sempre ouço dizer, nossa, Donep, isso vai acabar, e não acaba, né? E é uma coisa bacana, porque você vê, eu tive lá na Guatemala e no México, aí você faz a preleção, você participa do jantar, é igualzinho o jantar aqui no Brasil, em qualquer lugar. É uma visão, né, que foi dada por Demo Chacari, um empresário muito próximo dos Estados Unidos, já falecido, de origem armênia, né? Então ele fundou a Donep dentro de uma visão que Deus deu para ele. Tem um livro muito interessante chamado O Povo Mais Feliz da Terra, que ele escreveu, um livro abençoado, sabe? Eu já li 3 vezes e cada vez que eu leio, Deus se manifesta através do livro de maneiras diferentes. É um livro muito interessante, fantástico, né? Aí a Donep veio, ele conheceu o Custódio Rangel, também um empresário muito próximo lá do Rio de Janeiro, falecido no ano passado, em abril do ano passado. E o Custódio Rangel trouxe a Donep para o Brasil, e hoje está em mais de 1000 cidades aqui no Brasil. E a liderança hoje mundial da Donep passou a ser do Custódio, e agora, na sucessão, eu tenho certeza que foi uma preparação de Deus, assumiu o genro dele. Porque o genro não falava nada, sabe? Ele era uma pessoa que tinha difícil comunicação, chegava mudo, saía calado das reuniões, né? E de repente Deus deu um dom para ele de se expressar, de falar. Você ouve. Eu fui a uma reunião, um encontro estadual em São Paulo, uma cidade no interior, e ele falou 2 horas e nós não percebemos que ele falou 2 horas. A gente queria ouvir mais, sabe? Então foi uma transformação, né? Deus capacitou o Altomir Regis da Cunha a assumir a liderança mundial. E ele tem uma liderança fantástica, sabe? O pessoal respeita muito. Então esse trabalho da Donep é muito bacana. A Donep funciona em grupos que se denominam capítulos, né? Tem uma diretoria, e o ponto alto da Donep são jantares, né? que devem ser feitos, nem sempre isso acontece, porque cidades, algumas são difíceis, né, de você fazer mensal o jantar, né? Mensalmente. Mas o ponto alto da atividade da Donep são os jantares. E é um trabalho voluntário e feito por pessoas leigas, né? Nós não temos informação teológica, nada. Eu conheço bem a Bíblia porque eu me apaixonei, né, pela palavra, e eu já estou lendo pela 14ª vez a
a Bíblia de ponta a ponta, porque pela repetição você memoriza, né? Então, porque na Bíblia tem tudo, né? E é um livro, é o único livro, né, que você lê e você sente que o livro é vivo, né? Tem vida, né? E agora o senhor tirou toda essa vontade de conhecer Caçapava. O que o senhor achou de Caçapava? Primeiro da cidade, temos o nosso próprio Fog aqui, é uma cidade lá Londres. Pois é, me falaram, olha, se prepara que hoje à tarde vai ter uma neblina aí, né? E batata, né? Tá aí a neblina, né? Eu achei muito bacana a cidade, eu achei interessante, né? Não entrou na moda do asfalto, né? Ainda tem paralelepípedo, eu acho isso bacana, sabe? O paralelepípedo você não precisa fazer lombada, né? Ele por si só segura um pouco, né? Os mais afoitos no trânsito, né? E também preserva a memória, porque eu fico imaginando que esse calçamento, pelo menos em algumas ruas aí, deve ser um calçamento bem antigo, né? Eu fui lá ver o Forte, né? Que a partir de hoje recebeu o contrato do IFAM, vão recuperar ele com R$1 milhão de investimento no Forte. Isso é importante, porque e acho até que merece uma iluminação, alguns eventos. Será feito o projeto Som e Luz, né? Aquele que é feito nas missões será feito aqui. Isso aí é fantástico, né? Vai ser uma atração turística. Eu gostei da cidade, é uma pena que não deu para ver. Me falaram que dá para ver paisagens lindas, né? Assim, Pôr do sol. Pôr do sol, aquele fundo de vale ali, né? Espero voltar aqui com o tempo melhor. Hoje também tem o maior parque de aventura do Brasil, está se formando aqui nas minas do Camaquã, que é uma área que é uma antiga mina desativada, que o empresário locou. Me falaram. Está ficando uma coisa de primeiro mundo. Então Caçapava está entrando numa... Hoje 5 mineradoras atuam aqui, pelo menos, né? Pesquisando. Pesquisando, né? E... você está pesquisando onde tem fumaça a fogo, né? Está provável que encontrem aí alguma coisa interessante. Né? Não, uma delas já vai pedir liberação na Bolsa de Valores de dinheiro para investimento em prospecção. Então, quando pede na Bolsa de Los Angeles é porque o negócio... Poxa. Já não está Então, mais. imagina a hora que descobrirem não sei o que, né? Cobre, aqui é ouro, cobre e... É ouro e cobre basicamente, né? O carvão é mais vai ter uma explosão, né? Com certeza. Da minha parte, satisfeito, pessoal. Alguém mais? Isso. Eu não sei se o senhor pode contar como é que foi a sua revelação, Sabe que é uma coisa assim... difícil até de explicar, porque as coisas espirituais elas se discernem espiritualmente, né? E às vezes a gente fala e as pessoas talvez não estejam preparadas para ouvir, né? Por exemplo, jantar quem vai lá sabe que vai ser um jantar de testemunho, né? E a gente fala e o Espírito Santo que vai operando ali nas pessoas, né? Vai mexendo no coração das pessoas. E as coisas, é um mistério esse, porque eu levei 6 anos, né, para ter essa revelação e outras pessoas no primeiro dia já têm. Né? Então é um mistério isso aí. Mas eu, basicamente, aconteceu comigo de uma maneira bem diferente. Não foi numa igreja, não foi numa religião, né? Foi batendo um papo com um empresário, né? Por telefone, inclusive, que eu senti o desejo de ligar para esse empresário para falar sobre Jesus, porque ele falava muito de Jesus para mim. Ele dizia, você precisa ter Jesus na sua vida. Eu tinha um problema sério, eu sofria da síndrome do pânico, eu queria me livrar daquilo. Eu tinha um casamento que estava acabado e eu também queria me livrar daquele casamento. E eu chegava até a orar, não dá um jeito de eu me separar, que não haja muito trauma nos filhos, na minha esposa. Né? E ele falava, olha, se você
tiver Jesus, não. Mas eu tenho, poxa, eu sou batizado, sou crismado, eu tive uma atuação assim, dentro da igreja que eu frequentava, né? Eu era do cursilho, né? Eu fazia palestras para casais, né? E participava de uma organização secular da Igreja Católica, minha mulher também, né? Eu era congregado mariano, a minha esposa era filha de Maria, né? Então a gente, porque o ser humano ele tem inteligência, né? Ele é racional. E naquela racionalidade própria do ser humano, eu comecei a entender que tinha alguma coisa errada com a minha fé. Porque a coisa, eu me considerava assim, uma pessoa de sucesso, eu sou de uma família muito humilde, e como advogado, como empresário, eu acabei me tornando uma pessoa próspera, né, sem nenhum problema financeiro, com patrimônio muito grande. Mas eu era tremendamente infeliz, né? Eu falei, puxa vida, eu achava que felicidade a gente conseguia com fama, poder e dinheiro, né? E de repente eu passei a ter fama, passei a ter poder e passei a ter dinheiro. E a infelicidade aumentava, né? Na mesma proporção que aumentava o meu patrimônio, a minha fama e o meu poder, né? E aí eu falei, puxa, tem alguma coisa errada nisso tudo, né? E comecei a questionar essa prática de fé que eu tinha e o Jesus que eu acreditava, né? Pô, esse Jesus, será que existe mesmo, né? Porque comigo não está funcionando, né? Foi assim que eu comecei a me questionar e ao lado disso eu comecei a frequentar esses jantares da Donep, sabe? Então, sem que eu me apercebesse, foram lançadas sementes, né, da palavra de Deus na minha vida e acabou caindo num solo fértil, porque eu me dei o direito da dúvida, né? E eu passei a ter o desejo de tirar isso a limpo de uma vez por todas, ou Deus existe ou não existe. Eu comecei a desafiar Deus, estudando. Se você existe, se manifesta, né? Se mostra para mim, né? E ele respondeu assim, sem que eu percebesse, através desse trabalho da Donep, né? Então eu sou muito apaixonado por esse trabalho, porque sendo um fruto da Donep, eu vejo que Deus me resgatou de uma situação, porque foi muito interessante. Eu fui curado, né, da síndrome do pânico o dia que eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador, né? E eu só fui perceber que eu estava curado uns 20 dias depois, que não deu mais aquelas crises que eu tinha, às vezes até todos os dias, né? Às vezes demorava um pouquinho, uma semana, 5 dias. De repente eu percebi que o que é a síndrome do pânico? É um medo e você não sabe do que, né? Você quer fugir, não sabe para onde e nem do que, né? Isso acabou de repente na minha vida. O meu casamento, que estava acabado, né? Acabado, de repente, assim, uma coisa impressionante, eu comecei a prestar atenção na minha esposa, né? E aí eu vi que ela era uma esposa excelente, uma mulher bonita. Eu estou com a cabeça, né, querendo sair. Os meus filhos bonitos, lindos, né? E aí, de repente, quando eu vi, eu estava de bem com os meus filhos, eu brigava muito com eles, porque eu não tinha um comportamento adequado, né, que um homem deve ter em relação à família. Eu nunca fui a uma reunião, né, de pais e mestres. Meus filhos, eles imploravam para eu ir, não, eu vou, pode deixar. Nunca fui a uma reunião de pais e mestres, né? E eu aprontava poucas e boas, né? Para minha esposa, para minha família. E de repente, quando eu convidei Jesus para entrar na minha vida, entreguei a minha vida para ele, olha,
partir de hoje, o Senhor é que vai dirigir a minha vida, não eu, não mais eu, né? E aí quando você se entrega de verdade, você dá suas escorregadas de vez em quando, mas ele vem e te levanta e tal. Porque na Bíblia está escrito, né, que o sangue de Jesus os purifica de todo pecado. Você nunca vai deixar de ser um pecador, né? Você sempre vai estar fazendo alguma coisa, cometendo algum pecado, né? Mas você tem essa condição de filho de Deus e o Pai sempre perdoa, né? E tem uma mentira que eu acreditava que todo mundo era filho de Deus, e no mundo espiritual essa mentira ela tem uma força tremenda, né? Que todo mundo é filho de Deus. Aí você vai à Bíblia e você vê que tem uma passagem que deixa bem claro aqui que não somos todos filhos de Deus. Ah, mas isso aí está escrito na Bíblia, a Bíblia foi o homem. Quer dizer, se você não acredita na Bíblia, não tem o que discutir, né? Então não há o que fazer. Mas eu creio na Bíblia como sendo a palavra de Deus. E lá em João 1,12 está escrito, né? Muito claramente que todos que receberam Jesus receberam também o poder de se tornarem filhos de Deus. Então está escrito aqui, ó. Essa é uma Bíblia de estudo, né? Está aqui. 1,12. Mas a todos quanto o receberam, a quem é Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem, de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, até o momento que você recebe Jesus, você é criatura, não é filho. A partir do momento que você recebe Jesus, e como é que você recebe Jesus? Também está aqui. A Bíblia tem tudo. Aqui ninguém lê a Bíblia, sabe? Eu li o que me interessava, né? O Salmo 22, e o Salmo 23, o 91, aquelas coisas. Aqui está em Romanos 10, versículo 9 e 10. Aqui, ó. Interessante. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, o dia que eu aceitei Jesus, como foi? Confessando com a minha boca. Então, nós fomos criados por quem? Por Deus, né? Então, quem criou tudo foi o Verbo, a palavra, né? Que é Jesus, o Verbo que se fez carne, né? Então, se Ele nos criou pela palavra, Ele também nos deu a oportunidade de criá-lo, entre aspas, né? Dentro de nós, através da palavra também. Então, a palavra tem muito poder, né? Você pôs na cabeça, eu vou para o Chile, e você está indo para o Chile. Ah, é muito difícil, não tem jeito. Aí você não vai mesmo, né? Ah, se você é um vagabundo, fala para o filho, não, você não vai dar em nada, tal. Você está amaldiçoando o seu filho com o poder da palavra e de repente ele vira um bandido. Né? Então a palavra tem muito poder. Ah, eu não aguento mais, estou cansado. Você já se condicionou, né? Comigo não tem tempo ruim, eu tenho uma saúde perfeita, né? Eu estou com 73 anos e me sinto assim, como se estivesse com 30, com disposição para fazer qualquer negócio, né? E faço mesmo, sabe? Então, eu não me sinto velho, né? Me sinto velho, é uma idade apenas cronológica, né? Então, eu falando isso, eu estou me condicionando a ser sempre jovem, sabe? Então, se eu falar, não, estou velhinho, tá, eu viro mesmo velho, né? Então, esse negócio funciona. Então, está aqui, ó. Você cria, entre aspas, né, Jesus dentro do seu coração através da palavra, poder da palavra, né? Porque eu confessei com a minha boca. Ele podia estar escrito aqui: se com o teu pensamento você confessar ao Senhor Jesus, em teu coração, o coração é
A mente seria, digamos assim, a parte do corpo que simboliza o coração, né? Creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Não, é com a tua boca. Então você tem que confessar.